Hoje é sabadão, hoje é dia 7 de novembro de 2020, o Jornal Interativo dá sequência na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Dracena. E hoje, penúltimo dia da série, a gente entrevista o atual prefeito e candidato Juliano Bertolini. Juliano, boa noite, bem-vindo no JI. Você veio nos dar entrevista na primeira série, muitos projetos. E essa campanha, como está sendo aí, já nessa reta final aí, para as eleições 2020? Boa noite, Juliano. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes e acompanhantes que estão aqui conosco no Jornal Interativo. É sempre um prazer poder estar aqui com você, com todos que nos assistem. A campanha cresceu. Nós estamos muito felizes, muito contentes. Estamos indo nas casas das pessoas, olhando nos olhos delas, conversando com elas. Crescemos muito porque a população está começando a entender que a continuidade de um governo que vai fazer a cidade crescer, vai fazer a cidade desenvolver. Nós estamos falando, mostrando os nossos projetos, desmentindo um monte de situações que tem se colocado na cidade. Estamos mostrando o que nós somos, a competência e a seriedade do nosso trabalho. Estamos experientes, prontos para poder continuar administrando a nossa cidade. Muito bem. De quando você veio aqui com a sua proposta de trabalho, hoje é uma entrevista de 20 minutos e o tema é meio que livre. De quando você veio aqui, que mostrou seu projeto, sua proposta de trabalho para governar Dracena por mais 4 anos, né? Você como candidato. O que você encontrou na cidade que você pode acrescentar no seu plano de governo, ser eleito para 2021? Eu quero recordar a todos, lá em 2016, quando nós nos apresentamos candidatos, Fernando, nós apresentamos 4 áreas que nós iríamos trabalhar com afinco. Era a área da saúde, da educação, de infraestrutura e de segurança pública. Dracena precisava ser consertada, Dracena precisava ser transformada. E isso nós cumprimos o nosso compromisso. Hoje, Dracena precisa gerar emprego. Mas para gerar emprego, nós precisamos apresentar para industriais, para empresários, que a cidade tem condições de receber uma indústria de grande porte. Dracena tem hoje 5 indústrias. E essas 5 indústrias, elas são familiares. Estão aqui cujos fundadores são dracenenses ou são radicados em Dracena. Nós precisamos expandir essa formação e é por isso que eu já pus no orçamento para 2021 um valor considerável para a aquisição de uma área para implementarmos um parque industrial. Dracena está se especializando em 3 áreas, Fernando, e a população sabe disso. Dracena está se especializando em metalurgia, em usinagem e em agronegócios. Para eu apresentar ou ir atrás de um industrial desse ramo, eu preciso apresentar para ele que Dracena tem competência para receber uma indústria de grande porte. E não podemos nos esquecer que a ferrovia é uma realidade. Não estou colocando isso no debate porque foi o nosso grupo que sempre falou e sempre mostrou para as pessoas que nós estávamos trabalhando para trazer a ferrovia de volta. O trem vai voltar. E a prova disso são todas as matérias que já veicularam na grande imprensa com relação ao investimento da Rumo Logística, que ganhou a concessão federal. Ela já pagou 5,2 bilhões de reais pela concessão. O trem voltará. Dracena, aliás, na nossa região tem 5 cidades que terá grandes avanços com a volta da ferrovia. Panorama, Dracena, Adamantina, Oswaldo Cruz e Tupã. De todas essas cidades, Dracena é a que melhor tem infraestrutura, porque nós trabalhamos nesse mandato para preparar a cidade para um crescimento. Melhoramos a saúde totalmente. Nós somos de uma época, Fernando, que nós acordávamos 2 horas da manhã para enfrentar a fila no centro de saúde, para esperar às 7 horas da manhã, para talvez ser atendido por um médico. Nós resolvemos o problema. Em 4 anos, nós entregamos 3 postos de saúde novos. A policlínica é uma realidade. Colocamos lá atendimentos clínicos cujos médicos da rede de saúde municipal são tutores dos universitários do curso de medicina, atendendo a população de forma gratuita e com dia e com hora marcada. Contratamos especialistas e eu quero destacar 2 deles. A nossa rede municipal hoje tem um cardiologista, tem um dermatologista, até pequena cirurgia a gente faz na policlínica.
Nós resolvemos o problema de gestão e esse ano com a pandemia vocês acompanharam tudo o que fizemos. Dracena foi uma das primeiras cidades do estado que montou um centro de atendimento exclusivo para pacientes Covid e mantivemos o pronto atendimento municipal, porque eu, como prefeito, preciso me preocupar com todos os cidadãos, não apenas com uma enfermidade. Enfrentamos os problemas e resolvemos, contratamos médicos. A Santa Casa, todos se lembram, nós só tínhamos um leito de UTI. Hoje que eu estou falando contigo, Fernando, nós temos 10 leitos de UTI, 10 leitos de enfermaria. Contratamos médicos que ficam 24 horas à disposição. Estamos dando a medicação correta, diferentemente de alguns adversários que querem ser prefeitos, mas não conhecem a realidade da cidade. Como é que um adversário fala que não tem transporte em Dracena? O cara não conhece, não sabe. Ele quer pegar carona na onda, como ele fez no passado, pegando carona no Lula, e agora quer esconder que ele apoiou o Lula. Isso é cara que não tem competência. Nós mostramos competência. Nós sabemos o que estamos fazendo. Em 4 anos, nós entregamos 2 ambulâncias de porte pequeno, 3 ambulâncias semi-UTI, toda equipada, e está chegando a 4ª ambulância semi-UTI, Fernando. Uma van, um micro-ônibus e um ônibus de transporte exclusivo para pacientes da nossa rede municipal. E com um detalhe, pela primeira vez na história de Dracena, nós temos carros apropriados com acessibilidade. Porque um cidadão que tem algum tipo de deficiência física, ele também precisa ser atendido de forma respeitosa e equilibrada e com competência. Isso nós fizemos. Temos carros adaptados para um cidadão com deficiência hoje. Nós resolvemos o problema de gestão da saúde. Isso é querer atender a população com o recurso aplicado de forma correta e onde precisa. Falar que o governador do estado é que assina o cheque, falar que é o governador do estado que está ajudando a gente, mostra para mim onde que ele ajudou. Eu te dou os números, porque eu sou o prefeito e eu sei o que eu recebi. O governo do estado deu 100 mil reais para Dracena nesse ano, na época do Covid. O governo federal, sim, esse sim, deu 7 milhões de reais para Dracena. E nós aplicamos esse recurso na nossa cidade. O portal de transparência está aí. Quer enganar a população? Não engana não, porque eu falo a verdade, eu sei o que estou fazendo. Nós temos competência para continuar administrando a cidade. Moisés e eu temos experiência, temos força política. E o exemplo disso são as casas populares, Fernando. Casa popular não é emenda de deputado. Casa popular é programa de governo. O maior investimento em unidade habitacional em uma cidade nesse mandato foi Dracena. Só consegue trazer casa popular quem tem força política. E o nosso grupo tem força política. Nós sabemos o que estamos fazendo. O exemplo disso também é a Policlínica. Mudar o objeto de UPA para Policlínica em 1 ano no governo federal é só quem tem força política. Querem esconder a verdade de toda a população? Mas aí, Fernando, estou muito feliz. Porque quando Moisés e eu batemos palma na casa das pessoas, quando a gente vai conversar com aquelas pessoas que foram atendidas pela rede de saúde, eles nos abraçam, eles olham nos nossos olhos, ou como aconteceu essa semana, uma declaração pública para mim e para o Moisés, onde a senhora chorava porque a gente resolveu o problema dela, que ela estava esperando há tanto tempo. Isso é um reconhecimento natural e espontâneo da população. Nós estamos sabendo o que nós estamos fazendo e nós estamos crescendo. E nós vamos vencer essa eleição no dia 15 de novembro, porque Dracena merece ter o melhor prefeito e o melhor vice-prefeito que está se apresentando nessa campanha. E nós temos condições e competência para isso. Muito bem, Juliano Bertolini, atual prefeito de Dracena. Por que você se colocou à disposição, né, fazendo essa campanha para ser prefeito por mais 4 anos em Dracena? Você está preparado para mais 4 anos aí e concluir esse trabalho que tem pela frente, que é um trabalho árduo, tem muita coisa para se desenvolver e concluir, se eleito para 2021, né, Juliano? Estou preparado. Moisés está preparado. Nós temos experiência política. Nós estamos vivendo um momento na nossa vida política administrativa do país que não é só simplesmente ter alguém... E emendando, Juliano, emendando a reeleição. Ok.
Nós estamos vivendo em um momento desse país que as pessoas não estão procurando apenas um político. As pessoas estão procurando alguém que tenha competência. Eu já mostrei que tenho competência. Moisés já mostrou que tem competência. Nós, em 4 anos, desenvolvemos muito a cidade e eu quero colocar um detalhe. Em 4 anos, eu tenho 45 anos de vida, Fernando. Nesses meus anos de vida, eu nunca vi o que aconteceu nesse mandato. Trocar 3 presidentes da República e 3 governadores de estado, isso afeta diretamente a administração pública. E a minha equipe técnica, muito competente, aliás, desenvolveu os projetos e em 4 anos nós não perdemos nenhum projeto do governo federal ou do governo estadual. Eu escutei em toda a minha vida, Fernando, a seguinte fala: olha Junquerópolis como ela se desenvolveu, olha Junquerópolis como ela cresceu, olha Junquerópolis, elegeu um prefeito, depois reelegeu esse prefeito, ele governou 8 anos e depois elegeram um prefeito que governou Junquerópolis por mais 4 anos e continuou os projetos do antecessor. Nós temos a oportunidade nessa eleição de fazer valer aqui em Dracena aquilo que a cidade inteira sempre escutou da nossa vizinha Junquerópolis. E parabéns para eles, porque eles desenvolveram. Nós temos essa chance agora. 2 pessoas que têm competência, que já mostraram que pode fazer, que fez e que pode fazer mais. Pessoas que têm força política, pessoas que sabem fazer o recurso público chegar onde precisa. E mais do que isso, Fernando, nós temos o exemplo real aqui em Dracena. Quando a população decidiu dar a oportunidade para um prefeito governar a cidade por 8 anos, ele é lembrado até hoje como um dos melhores governos que essa cidade teve. Nós temos a chance agora, daqui 1 semana, de fazer valer isso aqui em Dracena. Você se refere ao Júnior Stelato, né? Exatamente. Que, com a Marizilda acabou ganhando a reeleição e comandou Dracena por 8 anos. Foi o último prefeito reeleito em Dracena. Exatamente. Nos dê essa oportunidade. Nós já mostramos o que nós somos competentes e capazes de fazer. Escutar que Dracena não tem transporte de ambulância. Escutar que Dracena precisa avançar na educação, que precisa dar... Desculpa, eu tenho que tocar nesse assunto porque é o meu métier. Falar que Dracena não dá o piso salarial para professor é uma pessoa despreparada. Nós pagamos o piso salarial para o professor há anos, e não é no meu governo, é há outros governos. Como é que um candidato a prefeito pode chegar aqui e falar que ele vai pagar o piso salarial para o professor? Esse cara está despreparado para ser prefeito. Um cara que quer colar a imagem com o presidente da República, onde o presidente da República já declarou em entrevista que ele não apoia nenhum candidato a prefeito, é querer enganar a população. Saiba vocês que nós falamos a verdade, nós sabemos o que nós estamos fazendo. A educação de Dracena avançou e o maior reconhecimento disso é a questão de 60 dias. 118 cidades do Brasil que mais avançaram na educação nos últimos 4 anos. Dracena é uma delas. Do estado de São Paulo, só 30 cidades. Da nossa região, só Dracena. Falar que falta vaga em creche é pessoa que não conhece, que não sabe. Eu aumentei em 400 vagas o número nas nossas creches. Eu entreguei a primeira creche, a creche Magda Lemos, em 2018, e vou entregar a segunda até dezembro, que é a creche do bairro Santa Clara. Nós ampliamos em 60 vagas a creche do Emílio Zanata, a creche do bairro Alvorada, e a própria Magda Lemos, por ser uma creche central, aumentamos em mais 90 vagas. Nós estamos preparados, nós sabemos o que vamos fazer. Mais do que isso, nós já temos recursos garantidos do Ministério da Educação para a reforma da escola Valdomiro Machado. Os professores já sabem disso, a diretora já sabe disso, os pais já sabem disso. Nós estamos trabalhando para a melhoria da infraestrutura da cidade e nós vamos construir um parque industrial, nós vamos fazer geração de emprego, porque Dracena hoje está preparada para fazer e gerar emprego nessa cidade. Muito bem, prefeito. Juliano, o que você tem de projeto e planos para o funcionalismo público municipal? Eu já mostrei para todos os funcionários como é que nós trabalhamos. Eu vou começar por um ponto que também das entrevistas que tiveram aqui, Fernando, foram tocados nesse ponto.
Cargos comissionados. Nós temos 94 cargos comissionados na prefeitura. Valorizar o funcionário é saber da competência técnica que ele tem. 50% da minha equipe técnica é ocupada por funcionários de carreira. Quando eu entrei na prefeitura, em 2017, o cartão alimentação do funcionário, a média dele, de dezembro de 2016, era de R$ 235. Hoje, que eu estou falando com você, Fernando, dia 7 de novembro, o cartão alimentação do funcionário é, em média, R$ 375. Nós aumentamos em mais de 50%, ou aproximadamente 50%, o cartão alimentação de ganho real. E aqui eu quero colocar outra coisa. Prometer é fácil. Falar que vai dar um cartão alimentação de R$ 600 para o funcionário é fácil falar. Eu posso vir aqui e falar também o número. Eu quero ver é pagar. Faz o cálculo. Nós temos 1.800 funcionários, a R$ 600 cada funcionário. Quanto vai dar? Mais de 1 milhão, quase 1 milhão um pouco mais de 1 milhão de reais de cartão por mês. Em 12 meses dá 12 milhões de reais. Fora o salário dos funcionários, que a folha de pagamento do funcionalismo é de mais de 5 milhões de reais mensais. Em 13 meses, vezes 5 milhões, veja quanto dá. Ele vai tirar esse recurso da onde? Ele está querendo te enganar, funcionário. É pessoa que não sabe como funciona a máquina pública. Eu sei como funciona. Quando eu falo que eu tenho condições de valorizar o funcionário público, eu valorizo. Sabe por quê, Fernando? Eu sou filho de funcionária pública. Minha mãe trabalhou na prefeitura e desde a minha criancice, da minha juventude, eu frequentei a prefeitura de Dracena e sei das angústias e das alegrias do funcionário público. Eu sou o primeiro prefeito da história que paga 100% de hora para o funcionário público que trabalha de feriado ou de domingo. Nenhum prefeito fez isso. Eu fiz. O funcionário sabe disso. Eu ando nas repartições públicas e eu cumprimento os funcionários de cara lavada, de cara aberta, olhando nos olhos do funcionário, porque eu respeito o funcionário. Funcionário da prefeitura que trabalha na minha gestão nunca foi perseguido, como disseram alguns por aí. Quem fala isso é porque não teve competência para trabalhar ou porque está fugindo do debate, como fugiram do debate comigo nessa campanha. Porque sabe que eu tenho argumento, tenho provas, tenho os dados, tenho documento para apresentar. Nós, nos 4 anos, nesses 4 anos, nós demos a reposição inflacionária de forma integral, o que não aconteceu em outros governos. Nós demos ganhos reais quando foi possível e o cartão alimentação, como eu disse, nós valorizamos. E com mais um detalhe, estão soltando em Dracena cada mentira, e uma delas é sobre a reciclagem. Se teve um prefeito que foi parceiro da reciclagem, esse prefeito tem nome e sobrenome, Professor Juliano. Falar que eu vou fechar a reciclagem é pessoa que não tem capacidade para saber e apresentar um projeto decente para os cooperados. Eu fui o prefeito que resolveu um problema de anos da reciclagem e eles sabem disso. Uma coisa é gostar de outro candidato. Outra coisa é você acreditar na mentira do outro candidato. Vem aqui dentro da administração e vê o que a gente faz, o que a gente fez e o que a gente está desenvolvendo. Dracena merece gente séria, competente, experiente para continuar administrando a cidade. E eu e o Moisés temos essa característica. Muito bem, Juliano. A gente está com 19 minutos de entrevista. Esse último minuto para você falar com o seu eleitor, o dracenense, por que votar em você e por que você quer continuar mais 4 anos em Dracena? Eu peço o seu voto, cidadão dracenense. Vote 19. Esse é o número que continuará governando Dracena pelos próximos 4 anos. Você já conhece o nosso trabalho. Você sabe que nós somos seguros, com o pé no chão, com planejamento, aplicando o recurso público nos lugares onde precisam. Nós fizemos mais de 400 mil metros quadrados de asfalto e estamos continuando a fazer asfalto. Vamos terminar esse nosso primeiro mandato com mais de 500 mil metros quadrados de asfalto. Nós investimos na infraestrutura, mais de 2 mil pontos de iluminação de LED,
consertamos e recuperamos 241 quilômetros de estradas rurais, consertamos mais de 12 pontes rurais. Nós fizemos muito pelo meio ambiente, pela agricultura, para a área de lazer da nossa cidade, reformas das praças, área de assistência social e muitas outras ações que nós fizemos. Nós resolvemos o problema do distrito comercial. Estamos finalizando ele, gerando emprego já no primeiro mandato. Nos dê a oportunidade de continuar e fazer dessa Dracena cada dia melhor e mais bonita. Obrigado, Juliano. Boa sorte, sucesso para você. Então, esse foi o nosso entrevistado, o atual prefeito candidato Juliano Bertolini, falando com a gente aqui no JI. E lembrando que amanhã a gente encerra a nossa série de entrevistas com o candidato Juninho do Esporte. Jornal Interativo, o jornal que está virando TV.